Ano começou, todo mundo tem pavor de janeiro, que janeiro é o mês de pagar conta, né? Paga os IP tudo, né? IPTU, IPVA e material escolar. O que não falta é conta para janeiro, né? Isso daí tem de bardada, como a gente bem diz aqui no interior. Por isso, hoje a gente vai falar com a Jaqueline, da Jaquero Finanças, já que está nos estúdios, nos acompanhando. Ela vai trazer para a gente vai falar de organização financeira. Também vamos abordar um assunto que está deixando todo mundo já de cabelo em pé. Porque diante do mundo que tem fake news, de um país dividido politicamente, muitas notícias aparecem e nem sempre são verdades, principalmente com relação ao imposto de renda. Muita gente já está apavorado aí de saber que a regra do imposto de renda mudou e a gente vai falar disso também com a Jaque. Bom dia, Jaqueline, obrigada por ter aceito o nosso convite, ter mudado a agenda aí para estar com a gente nos estúdios da Jovem Pan, falando de um assunto que deixa muita gente preocupada, mas que a gente está vindo com solução e não com mais problemas. Bom dia. Bom dia, Lívia. Tudo bem com você? Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho, trazendo informação, né, para o pessoal, ainda mais nesse momento, que é ainda mais importante nesse começo de ano. E com essas mudanças aí que a gente precisa entender o que é melhor fazer a partir de agora. Então vamos começar do começo. O ano virou, todo mundo... Eu falo de mim também, que sou uma pessoa desorganizada financeiramente falando. Então, por onde a gente começa? Quero mudar de vida, todo mundo faz promessa, vamos começar então das finanças. O que fazer de diferente ou por onde começar para quem já acha que não tem mais jeito? Ó, não tem jeito, há 40 anos eu sou assim, já desisti de mudar, o que faz então? Bom, o que eu mais vejo são as pessoas adiando encarar a realidade, porque fala assim, não, do jeito que tá, eu não quero nem ver. Então, o primeiro passo eu vejo que é você, de fato, não ficar com medo de colocar tudo no papel, encarar a realidade e levantar o seu cenário financeiro atual. Principalmente porque a maioria das vezes está mais fácil do que a pessoa imagina. No primeiro momento dá aquele medo, fala, meu Deus, que esse monte de conta, né? Mas depois você começa a enxergar o quê? Aonde está o problema e aonde está a solução. Eu sempre falo que só dá para resolver aquele problema financeiro que você conhece. Se você não conhece, você não consegue encontrar problema, encontrar solução para aquilo. Então, quando você encara a realidade, que é, tá bom, não vou mais fugir disso aqui, deixa eu pôr no papel, deixa eu ver quanto que eu recebo, quanto que eu gasto, quais são as contas que eu tenho que resolver, principalmente nesse primeiro início de ano, né? Aí você consegue enxergar o que vai dar, o que não vai, e se antecipar para que aquilo não vire um problema maior. Então, isso te dá um poder de controle muito maior nas suas finanças, né? E aí nesse papel entra tudo quanto é gasto, ou o pessoal geralmente só coloca assim, a conta de água, energia, internet, que são as contas do mês, e aí nas entrelinhas, né, tem aquele almoço fora que sempre tem, que principalmente na correria do dia a dia, tornou-se um hábito, principalmente para casais ou gente que não tem essa rotina de voltar em casa, gasolina caro, enfim. A gasolina também tem que ir para o papel. Eu acho que a maior dificuldade talvez seja se perguntar, talvez, para quem está nos escutando, quanto você ganha, né? O quanto sobra para você do seu salário. Você sabe, né? Ou tudo que eu ganho, eu gasto. Tem gente que nem recebeu, já está gastando. O que vai para o papel, Jaque? O maior erro que todo mundo comete, fala assim, Jaque, eu somei o que eu tinha que pagar, e ia sobrar, e quando vê, não tinha mais dinheiro sobrando, eu não sei o que aconteceu, porque faz exatamente isso. Considera só as contas essenciais ali do mês, ou aquela conta que tem um boleto ali para pagar, né? E, na verdade, o principal motivo das pessoas se descontrolarem não são essas contas, são as contas que eu chamo de contas de itens de consumo, como supermercado, farmácia, combustível. Então, o que é o ideal fazer? Eu falo que passou de 0 centavos, você tem que colocar. Já que tudo é R$1. É R$1, tem que colocar. E aí você fazer uma estimativa. Então, por exemplo, quantas vezes por semana você abastece? 2 vezes. E quanto você gasta cada vez que você abastece? R$25. Então, é uma média de R$50 por semana.
E R$ 50 por semana vezes 4 semanas e meia, porque tem mês que é mais longo, tem mês que é mais curto, o pessoal faz vezes 4, acaba não dando muito certo o valor. Então, ficaria 50 vezes 4 semanas e meia. Aí, essa seria a estimativa média de quanto você gasta naquele item de consumo. É só fazer essa conta para todos os itens, como mercado, combustível, todos esses que eu comentei. E isso, considera ao longo do mês, você tem que ir controlando, né? Porque a pessoa vai lá, vai no mercado, passa, depois vai passando. Quando chega no final do mês, já gastou aquela fortuna. Então, o ideal é ir acompanhando. E, de preferência, ver também se essa média de consumo está adequada ao quanto você ganha, né? Porque, às vezes, a pessoa assume... A maioria das pessoas assume um padrão de vida. Sim. E acha que não tem como melhorar. E sempre tem como melhorar, já que vai cortar o cafezinho. Não, eu falo que é você viver com o mais próximo possível do que cabe no seu orçamento. Estabilizar o seu padrão de vida para não ficar nada muito fora. E a maioria das pessoas está ali, ó, umas 2, 3 vezes acima do padrão de vida do quanto elas ganham. Aí você deve estar se perguntando, Jaque, mas e se ela não quiser diminuir o padrão de vida? Aí entra o segundo pilar que eu falo, que além de se organizar, é fazer dinheiro, criar novas fontes de renda mesmo, que vai com certeza ajudar o orçamento, ainda mais agora nesse começo do ano. Ah, é essencial. E outra questão que eu acho que também é vilão, e as pessoas acabam esquecendo, e aí eu acho que você também pode dar uma dica, principalmente para ser um ano diferente, é o parcelamento. Ah, mas eu vou, então, parcelar em suaves prestações. E aí é que a porca torce o rabo. Isso eu nem tô falando de cartão de crédito, tô falando dos pagamentos em dinheiro. Hoje em dia o Pix, né, que tá para todo vapor, mas você tem aquele comprometimento todo mês. Ou então, né, sei lá, e aí fala, eu só tenho uma parcelinha, e depois você vai fazendo parcela, você vive de parcela, e aí as 24 vira 36, e aí isso não acaba nunca. A primeira dica sobre parcelas é não fazer. Não considerar. Não fazer, por favor. Olha, no máximo ali 10% de tudo que você ganha poderia estar em parcela. Ah, contando financiamento? Sim, contando financiamento. Se você tem e ainda tem as parcelinhas, então aí tá mais equilibrado ainda. O ideal é planejar a quitação. Mas o ideal para você considerar a parcela é você calcular o valor total. Você não vai considerar no seu orçamento assim, são só 10 vezes de R$100. Não, são R$1.000. Você tem R$1.000, se você tiver esses R$1.000 de forma tranquila e no longo prazo esse dinheiro não vai te atrapalhar de forma alguma, você vai lá e faz. Quer dizer que eu só vou fazer parcela se eu já tiver o dinheiro? De preferência, sim. Ou de preferência que aquilo esteja abaixo de 10% do quanto você ganha. Não é muito fácil para quem ainda não sabe como fazer isso. Mas quando você começa a aprender mesmo sobre educação financeira, você vai entender que, infelizmente, nós não aprendemos, né? A maioria de nós não aprendeu na escola. Mas quando você começa a aprender, você entende que tem, sim, caminhos de você não precisar parcelar, de você comprar sem comprometer o seu orçamento. Então, a primeira dica, não faça conta só do mês. É 30 aqui, é 20 ali. Não, soma o valor anual que você vai pagar daquelas parcelas. Então, por exemplo, uma loja é 30, é 12 vezes de 35. A outra loja é 10 vezes de 120. Então, faz a soma do total, 10 vezes de 120 e as 12 de 35, soma tudo. Por quê? O parcelamento dá a falsa ilusão de que você está pagando pouco, né? E, na verdade, não é pouco, você está pagando o montante. Você só está escolhendo parcelar. Se você alia essa conta do total com comprometer no máximo 10% do seu orçamento, você vai começar a ponderar e falar, não, vou esperar essa aqui um pouco, quando eu acabar essa eu compro aquela. E aí o seu orçamento fica mais linear, que eu falo, que o ideal é que o seu orçamento não fique aqueles altos e baixos, né? Então ele fica mais linear e a tomada de decisão fica mais clara também. E outra tentação, né? Isso eu nem estou entrando ainda no cartão de crédito, mas se tornou muito comum, principalmente depois da pandemia, é a pessoa se apertar, se estrangular, e aí vem aquele plim que aparece, dinheiro para emprestar. E aí a pessoa,
Aí eu acho que a coisa fica pior ainda, porque hoje eu acho que já foi mais difícil conseguir dinheiro. Hoje em dia não é tanto, e as ofertas vêm principalmente através da internet. E Sim. aí é que a cilada está e a gente não lê as entrelinhas, e aí fica tudo muito pior. A bola de neve aumenta porque os juros, que tá lá escrito pequenininho, é exorbitante. Sim. Inclusive, eu não sei se o pessoal que está aqui acompanha, mas nesse momento a gente se encontra num cenário de juros de um dos mais altos dos últimos anos. Então, se tem um momento que é péssimo para você pegar qualquer tipo de crédito, é agora. Então, o melhor é, na dúvida, não pegue. Não pegue. Inclusive, às vezes a gente fala assim, ah, mas vai ficar só R$ 234 por mês. E em 300 vezes, a pessoa também faz a conta só do valor da parcela. Então, tem que tomar cuidado com isso. E a maioria das vezes a gente se esquece de duas coisas além de pegar o empréstimo. Eu vejo o empréstimo como uma única opção. E por muitas vezes, alunas minhas falando, eu preciso muito comprar tal coisa. E aí, ela via o empréstimo como única solução, a gente com planejamento conseguia comprar à vista, ou conseguia se planejar melhor e comprar sem pagar os juros. Quais são essas opções? Primeiro, negocie aquela conta que você quer quitar, porque às vezes a conta que você quer resolver não tem juros nenhum ou tem um juros mais barato do que o empréstimo que você pegaria. Então, você vai lá e fala a verdade. Olha, eu estou apertado. O que você consegue fazer para mim? Melhor, faz uma negociação. Primeira coisa é isso. E a segunda coisa, fazer dinheiro. Quando que você criar no seu tempo livre ali uma renda extra, desapegar daqueles móveis que ficam lá desde quando casou, em cima do guarda-roupa e nunca usa, aquelas panelas que ficam lá, ou até mesmo móvel parado, ou vai fazer um bico, ou que eu gosto muito, muitas alunas minhas fazem, cria algum produto ou oferece um serviço. Teve alunas minhas já fazendo R$ 1.500 em 7 dias, fazendo, às vezes, doce, brigadeiro, bolo de pote, coisas que a maioria das pessoas acham que é simples e não vai resolver em nada. E que tá uma dívida que fazia uns 5 anos que estava lá no Serasa e não precisou pegar um empréstimo para isso. Então, veja primeiro uma negociação e negocie algo que cabe no seu bolso. E antes de tomar empréstimo, ao invés de você ir lá e pagar 3 vezes o valor que você pegou emprestado, pega alguma coisa que está parada, pega um produto, um serviço. Eu tenho certeza que qualquer coisa que você colocar na internet, receita de brigadeiro, ou receita de alguma coisa, ou qualquer serviço, roupa, alguma coisa que você consiga fazer, pegar e vender, você vai conseguir facilmente fazer pelo menos o dinheiro suficiente para aquela primeira parcela, para você ter um fôlego ali de mais uns 30 dias. Ai, Jaque, mas eu tenho vergonha. Ai, Jaque, porque, infelizmente, a maioria das pessoas acha que é vergonhoso. E, às vezes, podia vir aqui e falar assim, vergonha é ficar devendo boleto. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para quem pensou, né, que eu tenho vergonha. Onde já se viu vender bolo de pote, sei lá? Se alguém que você conhece, você gosta, chegasse para você e falasse assim, olha, fulano, eu comecei a fazer bolo de pote, estou vendendo porque eu tenho algumas coisas para organizar nas minhas finanças, tenho umas metas. Então, agora estou vendendo esse bolo de pote aqui para conseguir fazer um dinheiro extra. O quanto que você estaria disposta a comprar o bolo para ajudar aquela pessoa? Todo mundo sempre está disposto. A pessoa vem e oferece e fala, não, vou comprar porque está se esforçando. E por que você acha que você fazendo a outra pessoa não teria a mesma visão de você? E, pelo contrário, ao invés de te julgar, ela te incentivaria. Falou, nossa, amiga, que legal que você está aí, ó, correndo atrás. Vou fazer alguma coisa também. Então, acho que tem que olhar pelo outro lado, porque, às vezes, não é a outra pessoa que te julga. É você mesma que te julga e te coloca numa posição de não agir, quando, na verdade, se você agir, pelo contrário, as pessoas vão te apoiar, vão comprar de você ou até mesmo se inspirar naquilo que você fez. Com certeza. Para finalizar esse bloco, assim como os empréstimos, cartão de crédito é sempre uma cilada, se você não souber usar. Com certeza. Cartão de crédito chega a ter juros de 900% ao ano, dependendo do cartão de crédito. Principalmente esses cartões que são gratuitos, as contas não tem tarifas nenhuma, né? Mas deixa de pagar ali para você ver o tamanho dos juros que vem. Então, assim, ó, cartão de crédito... Ou pagar o mínimo, né, já? Pagar o mínimo. É uma cilada gigantesca. Com certeza. Então,
se você não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito, não use o cartão. E se você já usou e está ali com o cartão bloqueado, vou dar uma dica que vale, olha, isso aqui vale ouro. Quem está com cartão, não tem dinheiro ou está pensando em pagar o mínimo, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com a operadora lá do cartão, né, com a empresa, o banco, e você não vai negociar a fatura parcelado, porque os juros é muito maior. Como eu falei, chega a 900% ao ano, o que é muita coisa. Já como assim muita coisa? Para você ter ideia, o investimento hoje que rende, que é mais simples e rende muito bem, está rendendo 13,75% ao ano. Por exemplo, Tesouro Selic. E você estaria pagando para o banco 800%, para você ver a diferença. Então, você vai falar com o banco, vai falar, olha, eu quero cancelar a minha fatura. Mas eu preciso da fatura. Não, você precisa fazer dinheiro e comprar aquilo que você tem dinheiro para pagar. Senão, não precisa. E aí você vai falar assim, olha, eu quero negociar, fechar toda a fatura e reparcelar como um financiamento daquele valor, porque os juros é menor. Se você aceita aquela proposta de parcelamento que vem direto na fatura ou paga o mínimo, os juros é muito maior. Por quê? Porque o risco para o banco é maior de você não pagar quando faz esse formato, então ele cobra mais juros. Se você liga e fala assim, olha, eu quero financiar, eu dou uma entrada de tantos reais e o restante eu parcelo. Ele vai fazer tipo um crédito ali, um crédito pessoal, mas os juros que você vai pagar vai ser muito menor do que você pagaria. E na dúvida, não sabe usar, não tem dinheiro, não usa. Pega, corta o cartão, tira de perto de você, porque realmente se você não tem ainda esse conhecimento, então é melhor não usar. E se você quer usar, aprenda, vai lá, tem muito conteúdo lá no meu canal também, de educação financeira, aprende o jeito certo de usar, porque na verdade o cartão de crédito é uma excelente ferramenta se você souber usar da forma correta. Mas se você não souber, é melhor deixar ele de lado um pouquinho e buscar aprender como fazer isso. Eu fiz isso com o meu. Eu cancelei tudo. Não quero mais. Parabéns. Não sei brincar disso. Melhor não ter. Quando não tiver maturidade, não tem. Isso. Principalmente quando tem filho, criança, não tem. Não Exatamente. tenho. Renato não tem aqui em casa, a gente não tem cartão de crédito. E a Fernanda mandou aqui uma pergunta para a Jaqueline. Lívia, a Jaqueline poderia dar algumas dicas para que tenhamos no final do mês alguma reserva para auxiliar nas finanças? Tá aí a pergunta, então, da Fernanda lá de Juazeiro, perguntando para você, Jaque, como ter essa reserva, que na verdade eu acho que eu já escutei, né, muito isso, a gente já tem que ter sempre, né, separar um X do nosso salário já para essas emergências, entre aspas. Sim. Inclusive, já começa essa mudança, começa aplicando todas as dicas que eu dei desde o início aqui, né? Mas a primeira coisa é ajustar o seu padrão de vida para que você não consuma 100% do quanto você ganha. Porque a gente aprendeu o quê? Que quanto você ganha é igual ao quanto você gasta. E eu chamo isso de fórmula da pobreza, né? Quem segue essa fórmula... Isso quando não gasta a lei, né? Então, essa é a fórmula da pobreza. A forma da riqueza é você receber o seu dinheiro e adotar um padrão de vida que consuma no máximo ali 70%, 80% do quanto você ganha, né? Financeiramente, do quanto você recebe todos os meses de dinheiro no seu orçamento. E o ideal é você, no mínimo, reservar 10% do quanto você ganha, como se fosse uma conta mesmo. Do mesmo jeito que você tem o compromisso de ir lá e pagar o seu aluguel, água, energia, você tem o compromisso de pegar 10% do quanto você ganha e colocar numa corretora de investimento ou em pode ser no Tesouro Selic, por exemplo, colocar aquela conta e esquecer que existe. Por quê? Porque aquilo faz parte do seu planejamento financeiro. Então, a primeira coisa ajuste o seu padrão de vida, que se não está sobrando, significa que você tem um padrão de vida mais caro do que você pode pagar. E aí você, ajustando a 80%, 70% do quanto você ganha, aí você vai conseguir começar a reservar. Começa com 10% ou 5% no começo, se for o possível, né? Tipo, hoje eu posso R$10. R$10 não, R$100, Jaque. Então, começa com R$100. E conforme você for ajustando, você vai aumentando até pelo menos 10% do teu orçamento todos os meses você já reservar.
E você vai criar, de fato, uma reserva que eu chamo de Rose. A Rose, ela é responsável por cuidar, né, por te dar melhores rentabilidades, você estar preparada para oportunidades, ter mais segurança no seu orçamento e, por fim, estar preparado para emergências. Eu não chamo de reserva de emergência, porque só de falar reserva de emergência, a pessoa já não quer fazer mais o negócio, né? Ela já quer largar a mão, já não quer mais ter aquele dinheiro reservado. Então, eu chamo de Rose, porque não serve somente para emergência, mas serve também para esses outros 3 pilares que eu comentei aqui. Então, a dica é, comece reservando uma parte. Não está sobrando ainda? Vai fazer dinheiro. Crie uma nova habilidade, crie uma nova forma de fazer renda. Nem que for R$50 por semana, R$100 por semana. Isso, e já direciona esse dinheiro não para pagar as contas, mas para você poupar todos os meses. Maravilha. Dando só um bom dia para o pessoal que está participando aqui no WhatsApp. Bom dia, ótima semana a todos os ouvintes. Maurício, da Serralheria Armidouro. Obrigada pela participação. Agora a gente vai mudar de assunto, falar de outro assunto que é importantíssimo no que diz respeito a dinheiro, a finanças, enfim, que está deixando todo mundo até meio que apavorado, vamos dizer assim? Sim. Deixa eu virar aqui de novo. Já que mudou aí, muda governo, é óbvio que muda algumas coisas, já são previstas, né, nessas mudanças, e veio essa notícia do imposto de renda. E isso está gerando muita dúvida. Por que isso agora? O que eu tenho que fazer? Como declarar? Como não declarar? Até quando tem que declarar? Eu vi que você puxou esse tema também nas suas redes sociais. Sim. Por onde a gente começa, né? É motivo para todo esse apavoramento? Não é? Como que as pessoas já se organizam? Principalmente porque as pessoas têm a falsa impressão de que quem ganha pouco é desorganizado. E não, às vezes essas pessoas que têm ali uma renda mínima, elas são muito mais organizadas do que quem ganha 10, 20 salários mínimos, enfim. Com certeza. E tem toda essa responsabilidade de não ter o nome sujo, pelo amor de Deus. O leão vai me pegar, o que eu faço, por onde eu começo, o que eu tenho que ter, documento que eu tenho que apresentar. Como acalmar esse pessoal, já? Primeiramente, essa mudança pegou muita gente de surpresa. Eu até abri aqui a tabela, porque fazendo uma análise geral, né? Antes nós tínhamos, né, na faixa de quem pagava 7,5%, em torno de 2,8 milhões de pessoas que se enquadravam. E com essa nova mudança, passou de 2,8 para 6,8 milhões de contribuintes na faixa de 7,5%, ou seja, aumentou e muito. E qual que é o primeiro ponto? Antes, a cada tempo que passa, o reajuste do imposto de renda faz com que você precise ter menos salários mínimos para já atingir uma faixa de tributação. Explico. Antes, a gente precisava de 2 salários mínimos e meio para pagar tributação. 2 ou 4, alguma coisa assim, porque ao longo do tempo foi diminuindo. Com essa mudança, agora a gente precisa apenas de 1,5 salários mínimos e você já está na faixa tributária. Esse percentual ele foi caindo ao longo do tempo, ou seja, cada vez mais você precisa de menos dinheiro e você mesmo tendo pouco salário, vamos falar assim, né? Você já atinge a faixa de tributação. Antes você precisava ganhar 2, 3, 4 salários mínimos para começar a tributar. Então, assim, esse realmente é um ponto que as pessoas precisam se atentar, porque agora vai ter que se organizar ao longo do ano. Porque para você conseguir mitigar, vamos falar, diminuir esses impostos, você vai precisar, ao longo do ano, juntar os comprovantes, se você for ao médico, for também comprar material escolar, gastos relacionados à saúde, educação, são comprovantes importantes que vão fazer você conseguir abater no imposto de renda no final do ano. Então, muita gente, provavelmente, antes só não fazia nada, né, nenhum controle financeiro, e agora se tornou ainda mais relevante que você faça, porque esses comprovantes, esse controle, vai ajudar você a amenizar o imposto que talvez você tenha restituição apresentando esses comprovantes na hora de declarar o seu imposto. Uma outra forma também de amenizar os impostos é você tendo alguma previdência
de preferência, uma previdência que não seja ruim, que não seja ruim, que sim seja através dos investimentos. Tem ótimas previdências. Quem quiser até me chamar lá para tirar suas dúvidas sobre isso, eu explico melhor. Mas tem previdências que você faturando até 100 mil no ano, você consegue diminuir até 12% de tributação da sua renda tributável. Então, você investir... Olha só, que as pessoas acham que investir é só para ter rentabilidade. Então, você ter esse tipo de investimento, que seria um fundo de previdência, que é uma categoria de investimento de fundos de investimento, ela diminui a sua tributação. Então, você investir e ter controle financeiro nesse momento se torna ainda mais importante para que você, ao ter que declarar o seu IR, esteja com tudo mais organizado, diminua o quanto você tem que pagar e, de preferência, ainda consiga diminuir investindo parte desse valor em algum fundo de previdência. Então, essas são algumas medidas para você amenizar essa mudança. Mas, sendo bem sincera, o ideal agora é realmente vocês buscarem melhorar mesmo o faturamento, você buscar novas formas de renda, porque, querendo ou não, é uma parcela importante ali do orçamento familiar que vai, sim, diminuir por conta desse imposto. E aí, nesse início, como tudo é novo, o ideal também é procurar um profissional, né, que te auxilie aí, um contador, enfim, quem te oriente, para que também não caia em cilada e também... Eu falo que parece que não, mas nos Googles da vida, os sites mais vulneráveis para a gente cair nessas situações são os ligados ao governo, né? Sim. Quando você coloca lá, geralmente o primeiro é sempre cilado. Eu falo isso porque já aconteceu comigo na situação do MEI. O MEI, ele é de graça e aí Sim. apareceu um cobrando uma taxa e na época eu caí nesse golpe, deu boletim de ocorrência e tudo mais. E é uma situação que acaba gerando aí oportunidades para golpistas no mercado. Então, o ideal já que é procurar orientação, né? Porque às vezes as pessoas ficam apavoradas e não é tudo isso que pintam. Pode ser mais simples e até mesmo para orientar funcionários, eu acredito, né? Sim. O ideal é procurar um contador mesmo. O contador vai orientar, e não esperar para procurar o contador só ano que vem, na hora que for fazer a sua primeira declaração. O ideal é procurar agora, se informar o que você precisa fazer ao longo desse ano, para que quando chegue a hora de declarar no ano que vem, você já esteja preparado. Porque o que acontece? Muita gente espera o último minuto, a véspera do vencimento do imposto de renda, e às vezes precisa de documentação, precisa de informações que fariam você economizar na hora de pagar o seu imposto, e aí acaba não conseguindo ou se embolando aí, né? Não conseguindo diminuir ou ter algum tipo de restituição por conta disso. Então, já se antecipa, veja com o contador que você precisa se organizar e sim busque uma ajuda profissional, de preferência que seja confiável, porque realmente tem que tomar muito cuidado. Eu também tive algumas alunas que foram fazer algumas questões relacionadas à MEI, relacionadas a alguns serviços, e acabaram não pagando alguma coisa, sendo que não tinha necessidade. E realmente é mais simples do que você imagina. Mas pode não ficar simples se você fechar os olhos para isso e deixar para ver só em cima da hora. Então, ver antes vai deixar muito mais fácil, simples, já vai estar organizado. E aí, quando chegar a hora de declarar o seu IR, você já vai ficar muito mais tranquilo. Não é para essa declaração de 2023, é só para o ano que vem ainda. Exatamente, é só para o ano de 2024. Entrou em vigor a partir de agora. Então, ao longo desse ano todo, a declaração ela é feita desde o dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, todos os seus gastos, né, que você tiver no seu orçamento nesse ano, você vai precisar declarar no próximo ano de 2024. A declaração, se eu não me engano, o prazo máximo, eu acho que é março. Varia um pouco cada ano, né? Mas passou janeiro, que pagou todos esses IP aí, já tem que estar mais do que preparado para declarar o imposto de renda. Inclusive, esses gastos com material escolar, essas contas relacionadas a estudos, a médico, por exemplo, né? Área da saúde, são comprovantes importantíssimos que muitas pessoas acabam deixando de lado e aí acabam tendo que pagar mais tributação por conta disso também.
Então vamos juntando tudo, né? Como é o primeiro ano, nada vai juntando aí, depois na hora de apresentar, o máximo que vai acontecer com o outro vai. Se não precisa, se não vale, já vai fazendo a seleção, pelo menos não dá uma dor de cabeça no ano que vem para ir juntando aí ao longo dos meses. Maravilha. Exatamente. 8h39, Jaque. Eu agradeço imensamente a sua participação, a sua vinda aí ao Estúdios da Jovem Pan para estar dando essas dicas valiosas para gente. E já falo para deixar teu canal, né? Aí para o pessoal que ficou na dúvida, quer te procurar para ter essa virada de chave nesse 2023. A hora é agora. Não, eu que agradeço, Lívia, o convite. Para mim é um prazer vir aqui compartilhar. Faz parte até do meu propósito, né? Poder transformar a vida financeira de muitas pessoas, até porque eu já fui uma endividada, já tive quase 20 mil em dívidas e foi isso que me colocou nesse caminho. Hoje eu tenho 3 empresas, invisto e ensino quem também quer aprender a cuidar do próprio dinheiro lá no meu canal, que é o Já Quero Finanças, ou no YouTube também tem Já Quero Finanças, né? O Já Quero mesmo, do jeito que se escreve normal, com Q ou E, porque o pessoal sempre fica em dúvida. E quem quiser alguma orientação também a respeito disso, pode mandar mensagem lá, que eu estou sempre à disposição no que eu puder contribuir para ajudar vocês nessa jornada de organização financeira e investimentos. E, claro, também criar novas fontes de renda, porque com esse cenário inflacionário que nós estamos vendo que nos próximos anos a tendência é ficar um pouquinho alto os preços, a cada vez mais importante vocês cuidarem desses 3 pilares. Maravilha, Jaque. Te espero numa outra oportunidade, que eu sei que pautas não faltam para a gente conversar. E mais uma vez aí, obrigada. Boa semana para você. Igualmente, obrigada.